Salmo 128. Nós estamos dando sequência à exposição dos salmos de romagem. Nossa vida nesse mundo é marcada por situações de deserto, mas o nosso Deus está conosco e nos sustenta, mesmo em meio a todas as dificuldades. Nós vamos ler então a palavra do Senhor no Salmo 128. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos ao nosso Deus. Bendito Senhor, nós estamos aqui nesta igreja para te adorar, ó Pai, para exaltar o teu santo nome, ó Deus, para dar toda a glória a ti e ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, perdoa as nossas falhas e as nossas debilidades. E, ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a oferecer a ti, Senhor, o nosso melhor. O Senhor Deus não precisa de nós. E a tua palavra nos chama a fazer a tua obra de maneira dedicada. Ó Deus, dá-nos a entender quão cara custou a nossa redenção. E que se o Senhor deu a vida por nós, nós temos que dar a nossa vida por amor de ti. Ó Deus, porque nunca qualquer pessoa nos amou como Cristo nos ama. Agora, Deus, fala o coração de todos nós. Por tua graça e bondade, nós não merecemos, mas fala o coração dos que estão aqui no templo, fala o coração dos que estão em seus lares. E, ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, a resolver todos os desafios que estão diante de nós. E ajuda-nos, Deus, nos momentos difíceis da vida, a termos os olhos postos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Deus, a te servir com o nosso melhor. Fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida com a tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, esse salmo começa com uma expressão muito poderosa. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor a Deus, querido amigo e irmão, não é simplesmente ter medo de Deus, como se Deus fosse mau e nós não obtivéssemos misericórdia alguma de sua mão. Temor a Deus é a mistura de reverência com amor. É quando você medita que este Deus é tão glorioso, tão santo, e você é pecador e merecia a ira deste Deus, mas Ele é tão amoroso que deu o Filho dele na cruz para pagar os teus pecados. E porque Ele te deu a bênção do arrependimento e da fé, você creu e tem a vida eterna. Então o Salmo diz que quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Quando você reverencia a esse Deus maravilhoso, a esse Deus da aliança, a esse Deus redentor, a esse Deus do pacto, você vai andar nos caminhos do Senhor. Então a evidência de quem crê, de quem reverencia, de quem teme ao Senhor, é que essa pessoa vai viver dando fruto e andando nos caminhos do Senhor. Ora, pois, qual é o caminho do Senhor? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão
por mim. Andar no caminho significa andar com Cristo Jesus. Andar num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Andar como quem crê no seu Evangelho, porque Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Andar vivendo para a glória de Deus e para exaltar o nome do Senhor e consagrando a sua vida a Ele para viver uma vida de fidelidade na sua presença. O Salmo diz que esta pessoa que teme ao Senhor, ou seja, que o ama, que crê em seu Filho e que o reverencia, que anda em seus caminhos, que é um fiel discípulo de Jesus, que crê no Salvador, que vive em sua presença, essa pessoa é bem-aventurada. Bem-aventurado. A ideia de bem-aventurado é felicíssimo, é abençoado, é aquele que marcha, é aquele que vive debaixo da bênção de Deus e é cheio da felicidade do Senhor, ainda no dia da provação e da angústia. Esse salmo nos apresenta, então, meus irmãos e minhas irmãs, que a pessoa que anda com Deus é feliz. A grande tese do salmo é essa: quem anda com Deus é feliz. E é por isso que ele nos apresenta, então, a felicidade de quem anda com Deus. Esse é o nosso tema. A felicidade de quem anda com Deus. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que quem anda com Deus é feliz. É feliz no seu sustento. Quem anda com Deus é feliz. Essa pessoa é feliz no seu sustento, diz o texto bíblico. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Querido amigo e irmão, esse salmo está falando do israelita, que teme ao Senhor, mas também se aplica ao crente da época do Novo Testamento, você, que anda no caminho do Senhor. A Bíblia diz que quando você crê no Senhor, Ele vai te sustentar. E a maneira mais digna de sermos sustentados é por meio do fruto do nosso trabalho. Diz o texto: do trabalho de tuas mãos comerás. É uma bênção, amado irmão, minha querida irmã, poder trabalhar e ter comida na mesa. Eu não sei se você já parou para imaginar, talvez um daqueles almoços preciosos de domingo, em que você tem um prato delicioso, uma carne, uma lasanha, e você senta ali naquela mesa e agradece ao Senhor, porque você tem comida na mesa, porque o Senhor te deu trabalho, o Senhor te dá sustento. O Salmo diz que quem anda com Deus é feliz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás na presença de Deus, e tudo te irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem que a Bíblia não nos ensina a aplicar o nosso coração em buscarmos riquezas. A Bíblia ensina em trabalharmos para vivermos com dignidade e que quando nós recebemos o nosso sustento, nós nos alegramos em Deus, somos felizes na presença do Senhor e vivemos como pessoas abençoadas. Querido, a Bíblia diz que quem busca somente ficar rico cai em grande tribulação e tristeza. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, Paulo diz que nós não deveríamos aplicar os nossos corações em buscar riquezas, porque nós não vamos levar nada deste mundo, nós não podemos levar nada deste mundo. Então ele diz: tendo sustento e com que nos vestirmos, nós devemos ser gratos por isso, nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós vivemos numa sociedade de consumo, onde as pessoas atrelam a sua felicidade aos bens de consumo e àquilo que elas têm. Mas, querido amigo e irmão, nós temos que agradecer a Deus cada dia, porque Ele é quem nos dá o sustento. Talvez, querido amigo, você perdeu o emprego nesse tempo de pandemia, mas o Senhor não vai deixar de te sustentar. O Senhor não vai deixar de cuidar de você. E Deus é quem te dá trabalho para que você continue semeando. E ainda que você semeie com lágrimas, como nós ouvimos no sermão na semana passada, no sábado à noite, a palavra diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Também ouvimos hoje de manhã. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Há momentos na vida que nós passamos por escassez,
por batalhas, por lutas, por diminuições, mas nós não devemos deixar de plantar. Ainda que nós choremos, ainda que nós derramemos nossas lágrimas, nós não devemos deixar de investir, porque Deus é o Deus que nos dá a colheita. Ele é o Deus que responde às nossas orações. Ele é o Deus que abençoa o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido amigo e irmão, se você está trabalhando, o país está em crise, o mundo está em crise, você não está tendo um grande aumento nesse momento. Pelo contrário, talvez você está tendo que limitar as suas finanças, mas se você tem sustento e com o que se vestir, se alegre no Senhor. Deus está suprindo as suas necessidades. Na oração que o Senhor nos ensinou, Ele nos disse que nós deveríamos orar assim no que diz respeito ao sustento. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós não devemos querer o pão do outro, nós devemos trabalhar pelo nosso pão. Mas nós sabemos que o Senhor vai dar o nosso pão cotidiano, o pão nosso de cada dia. Todo dia nós temos que confiar no Senhor. Dá-nos hoje. Então, meu querido amigo e irmão, a palavra de Deus promete que Deus vai te sustentar. Quem anda com Deus é feliz no seu sustento. Se você tem pão na mesa, se você tem roupa para vestir, se você tem um cobertor para se aquecer, tudo isso você tem porque o Senhor cuida de você. Você deveria ser agradecido porque Deus supre todas as suas necessidades. Davi disse: fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você tem uma casa onde morar, se você tem roupa que vestir, se você tem comida para comer, louve a Deus, porque quem te protege, quem te sustenta, quem te abençoa, quem conduz a tua vida é o Senhor. Quem anda com Deus é feliz no seu sustento. Pare, querido amigo e irmão, de ficar invejando os outros. Pare de ficar olhando os bens que outras pessoas têm, as casas que elas têm, os lugares para os quais elas viajam. Tudo aquilo que você precisa para viver, o Senhor promete te dar. Ele disse que Ele veste os lírios do campo, Ele sustenta as aves dos céus, Ele vai cuidar de você. Não seja ansioso, confie no Senhor. Quem é ansioso fica angustiado, fica deprimido, fica entristecido. Mas quando você confia que Deus vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, então você pode ser feliz mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da tempestade. Quem anda com Deus é feliz, não deixe a tristeza assolar o seu coração. Quem anda com Deus é feliz, não deixe o inimigo semear angústia na sua alma. Quem anda com Deus é feliz, porque sabe que o Senhor vai sustentá-lo, sabe que o Senhor vai colocar o alimento na sua mesa e vai glorificar a Deus, porque sabe que o Deus que deu o Filho dele na cruz para pagar os nossos pecados nunca vai deixar de cuidar de nós. Que os nossos olhos, então, estejam postos no Senhor, que a nossa fé esteja posta em Jesus, e que nós nos regozijemos pela maneira bendita com a qual o nosso Deus tem nos sustentado. Quem anda com Deus é feliz. Gente, faz silêncio aí na sala do som, por favor. Quem anda com Deus é feliz. Pedir os diáconos uma ajuda aí, por favor. Quem anda com Deus é feliz no seu sustento. Em segundo lugar, amados amigos e irmãos, quem anda com Deus é feliz. É feliz em sua casa. Quem anda com Deus é feliz. É feliz em sua casa. Vamos olhar para o texto bíblico? Versículo de número 3 e versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos ler de novo? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
Em segundo lugar, o nosso texto diz que quem anda com Deus é feliz em sua casa. E começa falando do relacionamento deste homem com a sua esposa. O texto diz que a esposa será como videira frutífera. E quando o texto usa essa expressão, querido amigo e irmão, ele quer transmitir duas ideias. A ideia de ser frutífera tem a ver com o crescimento da família, com fertilidade, mas também tem a ver com a alegria do coração. Significa que este homem seria feliz no relacionamento com essa esposa que ele ama, e fruto deste amor, Deus daria a eles filhos. Querido amigo e irmão, Salmo 104:15 diz que o fruto da vide alegra o coração. Então, quando o Salmo fala isso, está dizendo que quando o homem tem um relacionamento abençoado com a sua mulher, a sua casa vai ser cheia de alegria. E Deus vai derramar sobre essa família a sua bênção, e neste lar você verá os frutos deste amor. É impressionante perceber que o cultivo da uva não é um cultivo fácil. Aqueles que plantam vides têm que saber adubar a terra, têm que saber manter a terra irrigada, têm que plantar a vide no terreno correto, tem que saber se ela recebe a quantidade de sol correta. Tem que saber também se ela está no lugar mais frio, para que também o calor não destrua aquela planta. Tem que saber podá-la no momento certo. Todos os viticultores trabalham muito. Mas depois que eles colhem a uva e bebem do fruto da vide, a alegria inunda o seu coração. O texto diz que assim deve ser o relacionamento do homem com a sua esposa. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 3,8 que nós deveríamos tratar nossas mulheres como vaso mais frágil, vivendo a vida como um do lar, tratando-a com carinho, com amor, com respeito, porque ela é herdeira conosco da mesma vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, quando um homem investe no relacionamento com a sua esposa se torna uma mulher feliz. E se ela é uma mulher feliz, abençoado é o homem que tem uma esposa feliz, porque ela vai ser uma grande alegria para dentro de casa. Ela vai lutar para fazer do seu marido um homem abençoado e um homem feliz. Ela vai cuidar dos filhos daquela família com alegria, e ela vai dar os seus melhores frutos para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, a mulher ser videira frutífera envolve aqui, primeiramente, o crescimento, os filhos que a família teria, mas também a alegria que o homem teria no relacionamento com a sua esposa, e eu creio que uma implicação muito maior ainda é a bênção que essa esposa pode ser para este lar, para essa pessoa, para essa vida, para essa família. Louvado seja Deus. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Provérbios 19 que quem achou uma esposa, achou um tesouro e encontrou a benevolência do Senhor. Quando você é casado, santo varão, com uma mulher que crê no Senhor, que ama a Cristo Jesus, que ama a Deus, você é o homem mais abençoado que existe. Porque essa mulher vai viver para a glória de Deus e vai querer servir ao Senhor, e vai ser uma bênção onde o Senhor a colocar, e certamente ela vai ser uma grande bênção para a sua vida. Então, ame essa mulher como Cristo amou a igreja, dê a sua vida por ela, pastoreie o seu coração, invista nela. Seja uma bênção para que ela cresça, para que ela frutifique, para que ela seja uma bênção, como aquela mulher de Provérbios, capítulo 31, que ela é tremendamente frutífera em tudo aquilo que faz. O coração do seu marido confia nela, e ela então, querido amigo e irmão, multiplica os dons e talentos que o Senhor colocou em sua mão. Se você é sábio e é homem de Deus, e vive conforme os princípios das Escrituras, você vai ser uma bênção na vida da sua esposa. O seu casamento vai ser muito abençoado, e você colherá muitos frutos para a glória de Deus.
dentre eles um relacionamento de amizade, de amor, de carinho. Você vai colher a vida de filhos crentes que aprendem com seu pai, com sua mãe, a andar no caminho de Cristo Jesus. Muitas bênçãos do Senhor hão de ser manifestas em sua vida e em sua casa. Mas o texto continua a dizer para nós que quem anda com Deus é feliz no seu sustento, é feliz em sua casa. Por causa deste bom relacionamento com a esposa, vêm os filhos. E aí o texto nos diz, no versículo de número 3 ainda, que os filhos seriam como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Queridos, para o judeu, as 3 principais árvores que simbolizavam o sustento e o cuidado de Deus para com aquele povo era a oliveira, a videira e a figueira. E aqui, quando o texto cita a oliveira, dizendo que filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, significa que filhos são sinal de felicidade, de alegria e de longevidade, pois eles é que levarão o nome da família que teme ao Senhor mais adiante. Sem contar que para o judeu, meu querido amigo e irmão, o azeite servia para embelezar o rosto. Eu citei aqui o Salmo 104, 15, falando do fruto da vide, mas vou ler o Salmo todo para você entender bem o que ele fala também do azeite, não só do fruto da vide. O Salmo 104, 15 diz assim: o vinho, vamos ler o 14 e o 15, fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o fruto do trigo. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que sustém as forças. Deus não só dá aquilo que alegra o coração, mas Deus dá o azeite que dá brilho ao rosto. E quando os filhos são comparados aos produtos da oliveira, amados irmãos, eles são comparados ao azeite que é tirado das azeitonas. E para um judeu isso era muito importante, porque o azeite naqueles dias era usado como símbolo da bênção de Deus. Ele era usado para ungir o rei, o profeta e o sacerdote, como símbolo da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles homens. Mas o azeite, querido amigo e irmão, também era usado no preparo dos alimentos, para dar força, para a vida a cada dia. Mas o azeite também dava brilho ao gosto, porque ele era usado pelas mulheres como cosmético, amado amigo e irmão. Então, quando o azeite era usado, ele dava brilho ao rosto e um novo realce à face daquelas pessoas que usavam. Mas além de ser usado como símbolo de unção, além de ser usado para preparar os alimentos, além de ser usado para o embelezamento, querido amigo e irmão, o azeite era usado como remédio. Você se lembra quando aquele homem é assaltado naquele caminho vindo de Samaria? Aquele que o ajuda coloca sobre as suas feridas azeite e vinho. Então, se você pensar que o azeite simbolizava a unção de Deus, simbolizava preparação dos alimentos, simbolizava beleza, simbolizava cura para as nossas feridas, filhos são bênçãos exponenciais. Filhos são bênçãos maravilhosas. Filhos à roda da mesa são sinal de longevidade, são sinal de que Deus vai levar essa família da aliança adiante. Ele vai nos abençoar, Ele vai estar conosco. E aí, depois de citar a família, então o salmista diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que criar os nossos filhos como filhos da aliança.
É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus com eles dentro de casa. É por isso que nós temos que dizer a eles, desde pequeninos, que Deus os amou e deu Cristo Jesus na cruz para pagar os pecados deles, para que eles, da sua mais tenra idade, creiam no Senhor e recebam de graça a salvação. É por isso que nós oramos com eles, para que eles saibam que tem a misericórdia de Deus e que, se confessarem os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e os purificar de toda injustiça. É por isso que nós os discipulamos, porque eles vão ser os discipuladores de amanhã, eles vão ser os pregadores de amanhã, eles vão ser os líderes que vão levar a igreja adiante no dia de amanhã. Eles vão levar a bandeira do Evangelho adiante. E por isso nós investimos na vida deles. Por isso nós os preparamos. Eles vão levar a palavra de Deus. Por isso que nós oramos por filhos, irmãos, para o povo de Deus. Porque filhos são bênção do Senhor. Querido amigo e irmão, que bênção maravilhosa. Enquanto o mundo anda desesperado, meu amado amigo e irmão, quem teme o Senhor tem uma família abençoada. Isso não significa que você não tem luta dentro de casa. Isso não significa que não há dias nos quais você tem que ter sabedoria, e a sua mulher também, né? Tem que falar mais baixo, fingir que não escuta, né? Ter mais graça de Deus, ter mais paciência. Significa que não tem dia que você não vai ter que dar uma corrigida boa nos meninos e colocar eles no lugar e dar uma chamada neles. Há dias difíceis dentro de casa. Mas mesmo assim, amados irmãos, nesses dias difíceis, o Senhor está ali. E o Senhor nos colocou na família para que nós sejamos moldados ao caráter de Cristo. Quando você, marido, renuncia, está disposto a morrer pela sua esposa, você simboliza Jesus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Quando você, mulher, respeita a liderança do seu marido e o honra, e o respeita, e se submete à sua liderança espiritual e o levanta, você se parece a noiva de Cristo que ama Jesus e que se entrega totalmente a Jesus. Pai, quando você trata o seu filho, cria o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, no ensino, na correção, na oração, você está simbolizando Deus que não desiste de nós, que mandou Cristo para que nós nos tornássemos seus filhos. Mas filhos, quando vocês respeitam seus pais, quando vocês seguem os ensinamentos deles, vocês se assemelham a Jesus, que para honrar o seu pai, veio a este mundo e deu a vida na cruz para nos salvar. A família cristã, querido amigo e irmão, reflete o relacionamento que Deus tem conosco como igreja. Ela foi colocada nesse mundo como um emblema, para que o mundo possa olhar para a nossa família e ver que Deus fez do seu povo a sua família, e todo aquele que crer em Jesus fará parte da família de Deus. É por isso que nós devemos orar pelas nossas famílias. É por isso que nós devemos orar para que os nossos filhos queiram se casar no Senhor e nossas filhas se casem com homens de Deus. É por isso que nós devemos orar para que nossas famílias sejam fundamentadas na palavra. Nesses dias em que a sociedade banaliza a família, nesses dias em que o mundo quer tergiversar o que é a família, nesses dias em que uma pessoa casa e se divorcia, casa e se divorcia, casa e se divorcia, nós temos que ser fiéis ao Senhor para podermos desfrutar da bênção maravilhosa de uma família que está em aliança com Deus e vive debaixo das bênçãos do pacto, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e vive em compromisso com o Senhor, criando seus filhos na presença de Deus, ensinando a palavra de Deus, trazendo-os à casa de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são filhos da aliança, estão debaixo da bênção do Senhor. Que bênção maravilhosa, meu querido amigo e irmão, é estar no Senhor. Que bênção é se casar no Senhor. Quando uma mulher casa com um homem que teme a Deus, ele é pecador, ele pode até tropeçar, mas se ele fizer algo errado, se ele tem o Espírito Santo, a consciência vai trazer um profundo arrependimento ao seu coração e ele vai ser quebrantado pelo Senhor. Mas quando você, minha jovem, casa com um moço que não teme a Deus e não ama o Senhor, não existe nada que garanta a você que ele vai andar nos trilhos do caminho de Deus. Se você casa com um homem que vive uma vida no mundo e ele namora com você e namora mais 5, quando ele tiver casado com você, ele vai namorar mais 10, porque ele não teme ao Senhor. Quem não é fiel a Deus não tem por que ser fiel a você.
É por isso que nós temos que nos assegurar que nossos filhos também se casem com pessoas que temam ao Senhor e andem nos caminhos do Senhor, para que eles formem famílias abençoadas e sólidas na presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele abençoe as nossas famílias, que nós experimentemos a bênção da felicidade, da família da aliança, em cujo relacionamento o marido e a esposa se amam, se cuidam, o marido dá a vida pela esposa, a esposa honra o marido, e filhos à roda da mesa conversam com seus pais, aprendem a palavra e são edificados para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Quem anda com Deus é feliz. Se você quer ser feliz na sua família, se você quer ser feliz no seu sustento, considere sinceramente, você tem andado com Deus? Para andar com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus e dizer: Senhor, toma o meu coração, eu quero viver pela fé em Ti e no Teu Filho Jesus Cristo durante todos os dias da minha vida. Quem anda com Deus é feliz. Isso não significa que a vida é fácil, mas tem alegria no Senhor. O Salmo diz que quem anda com Deus é feliz no seu sustento. O Salmo diz que quem anda com Deus é feliz na sua casa. Mas, em último lugar, o Salmo diz que quem anda com Deus é feliz na casa de Deus. Quem anda com Deus é feliz no seu sustento. Quem anda com Deus é feliz na sua casa. Mas, em último lugar, o Salmo diz que quem anda com Deus é feliz na casa de Deus. Vamos ler aqui, irmãos e irmãs, os versículos de número 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É maravilhoso o texto. O Senhor dizia que o judeu seria abençoado desde Sião. Sião, querido amigo e irmão, era a montanha na qual Jerusalém estava edificada, a montanha na qual estava a casa do Senhor. O templo em Jerusalém simbolizava que Deus estava presente no meio do povo. No templo havia um lugar que era o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. O sacerdote entrava lá uma vez por ano para queimar incenso e para aspergir o sangue sobre o propiciatório. Entrava amarrado porque, se estivesse em pecado, seria fulminado pela ira de Deus e teria que ser arrastado para fora. Mas o templo e o Santo dos Santos simbolizava que Deus estava presente no meio do seu povo. Hoje nós não vamos a Jerusalém. E o Muro das Lamentações não é o nosso centro do culto. Hoje, querido amigo e irmão, o templo do Senhor, a casa de Deus, esse lugar maravilhoso nós chamamos de templo. E nós adoramos a Deus aqui e agradecemos a Deus por esse belíssimo lugar. Mas, biblicamente falando, o templo de Deus é você. A casa de Deus somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Então, todos nós reunidos somos o templo, somos a igreja. Quando eu uso o termo casa de Deus aqui, isso se aplica à igreja de Cristo Jesus. Então, o texto, quando diz: o Senhor te abençoe desde Sião, o Senhor abençoa o povo do Senhor, o servo do Senhor, a partir da igreja do Senhor. E quando você adora a Deus com o povo de Deus e vem a este lugar, o Senhor te abençoa com a sua palavra aqui. E aí o texto diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Prosperidade aqui no hebraico significa bênção. E Jerusalém era a cidade da paz. Isso significa, como se aplica a mim e a você: o Senhor te abençoe a partir da igreja do Senhor Jesus, para que você veja a prosperidade da igreja de Jesus, para que você veja pessoas se convertendo, para que você veja a igreja crescendo, para que você veja as pessoas amadurecendo espiritualmente, para que você veja unidade no corpo de Cristo, para que você veja a igreja ensinando a Bíblia com fidelidade, para que você veja o povo adorando a Deus, para que você veja os crentes vivendo uma vida piedosa, para que você veja a igreja mudando a cidade, o estado e o país através da pregação do Evangelho. Ser feliz na casa de Deus é ser feliz na igreja de Cristo Jesus, crendo no Evangelho do Senhor, ouvindo a sua palavra
orando pela expansão do reino, orando pelo crescimento da igreja, orando para que a igreja cumpra a sua missão, alcance vidas e mude, querido amigo e irmão, a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo com o evangelho de Jesus. Quem anda com Deus é feliz na casa de Deus, é feliz na igreja de Jesus. E aí o texto diz, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E aí, nesse contexto do culto, é maravilhoso. Ele coloca para que vejas os filhos de teus filhos. Não desconecte isso daqui, deste contexto. Ele podia ter colocado isso quando falou da família. Mas ele está dizendo da bênção de ver os filhos dos nossos filhos sendo criados na presença do Senhor. A bênção vem de Jerusalém, de Sião, e ali então em Sião, em Jerusalém, no lugar em que o povo adora a Deus, você vê os filhos dos seus filhos. Que bênção maravilhosa! Eu anelo ver isso, ver meus netos sendo criados na presença do Senhor Jesus. Eu vi essa alegria na face do meu avô, eu vejo na face da minha avó, que se regozija quando vê os meus filhos servindo ao Senhor. E ela enche a boca para falar, glória a Deus por isso, irmão, é graça de Deus, né? Mas ela enche a boca, nossa, fulano sabe Bíblia, fulano lê versículo, fulano não sei o quê. Ela se alegra, se regozija, porque ela vê os filhos dos filhos dos filhos, né? Aqui foi até além da promessa. Mas que bênção maravilhosa é que quando nós temos a nossa família na presença do Senhor, Deus nos promete dar a bênção de que nós veremos os filhos dos nossos filhos na casa de Deus, debaixo da bênção de Deus. Oh, meu querido avô, minha querida avó, ore pelos seus netos. Você criou seu filho na presença do Senhor, mas agora quem tem a missão de criar o neto é seu filho. Então você pode, de vez em quando, dar um conselho aqui e ali, mas você pode orar pelos seus netos. E se talvez seu filho se desviou, você pode dizer, filho, deixa eu levar seu filho à igreja. E se o filho deixar, traga o filho para a igreja. Mas se não, ore pelo netinho, dê uma Bíblia com ele, brinque com ele, seja seu amigo. Ensine a esse netinho que Cristo amou, que deu a vida na cruz para salvá-lo. Avós, vocês têm uma missão maravilhosa demais. Porque essa missão, vocês dizem que filho, que neto é bom porque é filho com açúcar, é filho que você não precisa corrigir. Mas você, pela amizade que tem com seus netos, pode abraçar, pode rolar no chão, pode brincar, pode falar do amor de Deus, pode demonstrar o amor de Deus da prática para os seus netos. Seja uma bênção na vida dos seus netos. Como nós pais, temos que ser uma bênção na vida dos nossos filhos, para que nós vejamos os filhos de nossos filhos na casa do Senhor. E aí o salmista termina dizendo que nesse contexto, a igreja é a família de Deus, é o Israel de Deus. E ele abençoa a igreja dizendo, paz sobre Israel. Shalom. Shalom, querido, significa plenitude. Shalom significa integridade. Shalom significa inteireza. Shalom significa harmonia. Shalom significa enchimento. Shalom significa a bênção de Deus enchendo a tua vida, a tua casa, a tua família. Quando você está na igreja de Cristo Jesus, você percebe a presença de Deus enchendo a tua vida, enchendo o teu coração, enchendo os teus relacionamentos, enchendo o teu lar, enchendo o Israel de Deus, que é o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. É por isso, amados irmãos, que nós pregamos a palavra, para que o nosso eu diminua e para que Cristo cresça em nós. Shalom significa ser vazio de si mesmo e ser cheio de Jesus. Shalom significa ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Significa ser guiado pelo Senhor e pela sua palavra. Significa que Deus enche a nossa vida a cada instante e nós temos paz na sua presença. Não é à toa que a bênção do Antigo Testamento dizia, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Shalom, shalom. Eu me lembro quando menino,
Cantávamos na igreja, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Eu amava aquele momento, era geralmente na escola dominical, não era no culto, mas os irmãos levantavam e se cumprimentavam. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, a paz, a paz. Irmãos, nós somos o instrumento da paz. Onde nós estamos, a paz de Deus se manifesta. Jesus, falando das bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é um instrumento da paz. Pastor, como eu posso ser um instrumento da paz? Neste mundo, quando você prega o Evangelho e pecadores creem em Cristo, eles estão justificados pela fé. E Paulo nos diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Quando você fala de Jesus para os seus familiares, quando você fala da grande salvação que Deus deu para os seus colegas de trabalho, para aqueles que têm contato com você, quando você fala do amor do Eterno, dando seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados, você está sendo um instrumento da paz. Porque todo aquele que vier a crer deixará de ser inimigo de Deus e se tornará amigo e filho de Deus e terá paz com Deus. Pacificador é quem prega o Evangelho. Mas não só quem prega o Evangelho, é aquele que no meio do conflito, de uma contenda, é aquele que abaixa a poeira, lê a palavra de Deus e chama todos à razão como um instrumento da paz do Senhor Jesus. Porque Cristo morreu para nos dar a paz, para nos reconciliar com o Pai e para nos reconciliar também uns com os outros, para fazer com que torne, como diz a profecia, o coração dos filhos se volte para o coração dos pais. Nós somos instrumentos da paz, meu irmão. Que nós não sejamos agentes de conflito, que a nossa língua não seja uma língua difamadora, que nós não venhamos a nutrir ódio no nosso coração, mas que nós sejamos perdoadores com os nossos irmãos, tal como o nosso Senhor é conosco, que nós caminhemos a segunda milha, e se alguém nos vier a fazer mal, que nós dobremos os nossos joelhos e apresentemos essa pessoa na presença do Senhor, mas que nós não perpetremos o mal de volta a ela, que nós digamos: Senhor, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, está me maltratando, Senhor, me livra, me socorre. E Deus há de te socorrer. Mas você não vai sair destruindo a vida do outro, pelo contrário. Ah, querido amigo irmão, eu amo aquela expressão de Paulo, que ele diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Tem gente que fala: oh Deus, vou queimar a cabeça dele, então toma comida, toma água, toma aqui, vai morrer, miserável. Não é isso que Paulo está dizendo, não, meu irmão. No mundo antigo, no Egito antigo, havia um costume muito interessante. Quando um homem era preso e cumpria a sua pena, então eles colocavam sobre uma tabuinha uma panela cheia de brasas ardentes sobre a cabeça daquele homem. Isso acontecia no mundo antigo. E ele andava na rua com aquela brasa depois que ele tinha cumprido a sua pena. E aquilo significava que ele tinha sido envergonhado por causa do seu erro. E as suas ideias tinham sido purificadas pelo fogo da provação. E que ele não cometeria mais esse tipo de atitude. Então, querido amigo e irmão, lembrando desse contexto, amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquele que te odeia é o seguinte: você trata essa pessoa com um copo d'água, você trata dela com comida, você a abençoa, e de repente então ela pergunta: por que ele está me tratando bem? E ela cai em si, e se envergonha do mal que está perpetrando contra você. Com brasas vivas sobre a sua cabeça, se arrepende e muda de atitude por causa da bondade que você
tem ministrado sobre esta vida, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor. Nós deveríamos buscar a paz de Israel, irmãos, a paz do povo de Deus. E eu, já chegando ao final desse sermão, me lembro de uma história que eu ouvi muito interessante num livro que eu li. Ela conta a história de dois amigos peregrinos que viajavam pelo deserto. E eles começaram a brigar, a bater boca um com o outro. E de repente, aquele que estava mais irritado levantou a mão e pá! Deu uma bufetada no seu amigo e ele caiu no chão. Então aquele homem, se contendo, tomou a ponta do seu cajado e escreveu na terra: hoje o meu melhor amigo me bateu. Levantaram-se em silêncio e continuaram caminhando. Até que no meio daquele lugar seco eles encontraram um oásis. E aquele que tinha apanhado talvez estava tão angustiado, e havia um lago no meio daquele oásis, que ele se atirou na água e de repente, na parte mais funda, ele começou a afogar-se. E quando estava quase à morte, o seu amigo então nadou e o tirou de lá. Então, ele pegou uma ponta de ferro, escreveu na pedra: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo perguntou para ele: eu não entendi o que você fez. Por que quando você apanhou, você escreveu na areia? E por que quando você foi salvo, você escreveu na terra? E ele disse o seguinte: porque quando os nossos melhores amigos nos ofendem, nós temos que escrever na areia, para que o vento do esquecimento leve tudo isso embora e nenhum rancor exista em nossos corações. Mas quando os nossos melhores amigos nos amam e nos abençoam, nós temos que escrever nas pedras dos nossos corações de maneiras marcadas, que nunca venham a ser apagadas, porque nós somos gratos pela bênção que essa amizade nos traz. Escreva as ofensas na areia. Escreva as bênçãos que você tem recebido na pedra do seu coração. E você não vai ser uma pessoa contenciosa, mas vai ser um instrumento da paz, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ao final desta mensagem, eu quero perguntar a você: você é feliz? Quem anda com Deus é feliz. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Tem dia, irmãos, que parece que tem milhares de bombas caindo ao nosso lado. Tum, 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 tum. Parece que você está no meio do tiroteio. Você se atira no chão assim, você fala: meu Deus, misericórdia. Mas no meio de tanta confusão, tanto problema, se você tem Cristo no seu coração, você certamente vai saber que você tem o perdão de pecados, a paz com Deus, a vida eterna. E isso ninguém tira de você. E por isso você é a pessoa mais feliz do mundo, porque os seus pecados foram perdoados. Você é amado pelo próprio Filho de Deus. E você vai viver toda a sua vida na presença de Jesus, aqui na eternidade. Creia no amor do Senhor. Lembre-se do amor do Senhor e você vai se lembrar que ninguém pode tirar a felicidade do perdão de pecados, da paz com Deus, do relacionamento com o Senhor, da vida eterna do seu coração. Então, se você entende o que é essa felicidade maravilhosa de andar com o Senhor, você vai ser feliz do seu sustento, porque ainda que o seu sustento aumente ou diminua, sua alegria não está nisso, sua alegria está em Jesus. Você vai ser feliz dentro de casa, porque você vai agradecer porque Deus te deu uma esposa, e você vai tratá-la com o amor que a Bíblia ensina, e você vai agradecer por ter um esposo, e vai honrar esse marido precioso que Deus te deu. Você vai louvar por ter filhos, e vai amar esses filhos, vai discipulá-los, vai ensiná-los, vai orar com eles, vai ver Jesus abençoando a vida deles. Você vai agradecer pelos seus pais, que te amam, que cuidam de você, que são instrumentos de Deus na sua vida. Você vai ser feliz na casa de Deus, porque você vai amar a casa do Senhor, vai amar o culto a Deus, vai amar a pregação expositiva que aponta para Jesus.
porque você é alimentado nesse lugar em que nós chamamos casa do Senhor. E nesse lugar você vê pessoas sendo salvas, você vê o Senhor abençoando a sua vida, mas vê outras pessoas também sendo abençoadas, e você vai orar pela paz desta casa de Deus, você vai orar pela conversão de almas, você vai orar pelo crescimento espiritual da igreja. E você vai ser um instrumento de paz na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Tudo isso porque Cristo te amou. Quem anda com Deus é feliz no seu sustento, é feliz na sua casa, é feliz na casa de Deus. Creia em Jesus e se consagre a Ele, e a felicidade de Deus vai abençoar a sua vida. Não tema formar uma família na presença do Senhor, mas confie nele, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar, Ele vai te encher de alegria, porque a sua alegria está posta naquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que o Senhor te encha de felicidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.